Você é uma pessoa íntegra? A sua empresa está em conformidade? Meu nome é Nicolas Schutiko e estamos aqui em mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Hoje com uma convidada muito especial, não, Glauco? Obrigado, Nick. Mais um episódio aqui hoje bacana. Vamos falar sobre ética e compliance, um assunto que às vezes é polêmico, dá barulho positivo, barulho negativo na empresa, mas fundamental que todos tenham, que todas as empresas sigam as recomendações da ética e o bom senso. Temos aqui hoje uma convidada muito especial, profissional de longa data nesse tema, experiência vastíssima em termos de compliance, gestão de propriedade intelectual. Carolina Marzano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Glauco, Nick. Obrigado por estar aqui com a gente. E fala um pouquinho mais de você, da tua jornada. Você mora aqui em São Paulo. Fala um pouco de você, dos seus hobbies, da sua família. Vamos lá. Bom, eu sou paulista. O hobby, o que eu mais gosto de fazer na vida, sem dúvida, é viajar. Olha só. Eu acho muito bacana, eu acho que é uma experiência que ninguém tira da gente, né? É uma experiência de vida mesmo, conhecer novas culturas, outros países, enfim, é o que eu realmente mais gosto de fazer. Eu gosto bastante de exercício físico também, acho que é muito importante para não só para a saúde, mas para física, mas para a saúde mental também. É um momento assim que eu me desconecto, em que eu relaxo, em que eu acabo pensando em outras coisas, né? E, enfim, para ter ânimo para tocar meu dia, eu normalmente faço isso pela parte da manhã. E gosto bastante de ler também. Eu acho que um livro bem bacana e que tem a ver com o tema aqui que a gente tá... Eu li faz algum tempo, mas é um livro que acho que vale a pena ser recomendado, que é o livro do Bob Iger, que foi CEO... Ele na verdade, novamente, ele assumiu como CEO da Disney, né? Ele conta nesse livro a sua trajetória dos 15 anos, de 2005 a 2020, em que ele foi CEO da Disney. E é um livro muito bacana, ele chama Onde os Sonhos Acontecem, em português, ou The Ride of a Lifetime, em inglês. Eu acho que é um livro bem bacana e fica a dica que eu acho que vale a pena ler. E você que gosta de viagens, qual foi a sua última viagem? Minha última viagem, eu fui fazer o enxoval do meu bebê. É verdade, parabéns. Obrigada, eu tô com um bebê de 5 meses e eu e meu marido fomos para Nova York, aproveitar que é uma cidade que eu amo, que eu gosto muito. E então a gente foi para lá para comprar algumas coisas e nos despedirmos da nossa última viagem sem filhos. Durante um bom tempo, exatamente. A viagem sem filhos, né? Mas antes, essa foi uma viagem bem rápida, mas antes dessa nós fomos para Grécia e foi muito, muito bacana. Fizemos umas ilhas que não são tão convencionais e foi bem bacana, foi bem legal. Carol, assim, acho que viagem tem uma relação bem próxima com a história de compliance, de ética, de bons costumes, né? Acho que de reembolso. De reembolso. Esse sempre é um tema espinhoso, mas é uma né? preocupação que eu sempre tive e eu gosto de passar, que assim, quando você vai viajar, você tem que se adequar à cultura daquele lugar, aos padrões, à Sem ética. dúvida. Então, acho que tem uma preparação para isso que linka com o nosso tema aqui, né? Você tem essa cultura de fazer essa verificação antes de viajar, de ter isso no... Com certeza, eu acho que uma das partes que eu mais gosto da viagem é justamente o planejamento. Então, reservar restaurantes, pesquisar lugares bacanas, eu vivo a viagem antes mesmo dela acontecer com essa parte do planejamento. E dentro disso, obviamente, entra esse ponto, né, de o que é bacana vestir num lugar, o que não é bacana, né? Eu fui pra Turquia há um tempo, e onde em alguns momentos eu andei sozinha, sem um homem ao lado, e você é apontada na rua, né? Eles não levam isso muito numa boa, assim. Realmente é uma questão complicada. E, obviamente, você tem que se cobrir dos pés à cabeça para entrar nas mesquitas. E eu acho isso muito correto, né? Porque nós estamos invadindo o território... visitando o território deles. E a gente tem que se adequar a esses costumes para poder frequentar os lugares e com respeito, né? E, enfim, eu acho isso muito importante, sim. Eu acabei conhecendo a Carolina através da CLM. Obrigado pela indicação e parabéns pelo trabalho de vocês, Tom, Gabriel e Camargo. E você já está nessa jornada com eles há bastante tempo? Pois é, como conselheira, como membro do conselho executivo, eu tô há 3 anos na CLM, né? Mas a minha história, o meu histórico no compliance já vem de mais tempo, né? Eu, na verdade, sou advogada, sou formada em Direito, me pós-graduei em propriedade intelectual e, na sequência, eu me especializei em compliance.
e eu comecei a efetivamente atuar na área em 2017. Teve alguma coisa em especial que te motivou a ir em direção a essa área? Na verdade, foi justamente o movimento do mercado nesse sentido, né? A lei anticorrupção, ela entrou em vigor em 2013, né? A partir daí, começou a se falar mais concretamente sobre o tema no Brasil e as empresas começaram a se mover nesse sentido. E era uma coisa muito nova, mas que até o Camargo, né, na época falou, Carol, presta atenção nisso que eu acho que vai ter muito campo de trabalho. E eu comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a me interessar sobre o tema, e aí busquei conhecimento, especialização e fui estudar. E depois que você se formou, você já começou a atuar? Enquanto você estava estudando, já vinha atuando no segmento? Como que era? Foi meio que ao mesmo tempo. Eu assumi um cargo na Coragem, na ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, né? Eu assumi a implementação do programa de compliance da ABS. Na verdade, na época, nós contratamos um escritório externo para desenhar o nosso programa de compliance, né? E aí eu fui eleita a pessoa para, depois que o programa estivesse implementado, efetivamente implementado, eu fui a pessoa indicada para tocar o programa daí para frente. Então, nesse meio tempo, enquanto estava sendo implementado o programa, eu fui estudar. E daí, assim que foi implementado, eu assumi a função de Compliance Officer na época, né? E comecei, então, a tocar. Então, foi meio que tudo ao mesmo tempo. E o Compliance Officer ele foi mais fomentado, como você comentou, a partir da lei anticorrupção, né? Mas antes, acho que todo mundo já fazia um certo compliance nas empresas frente a regulamentações, ambientes mais regulados, mas no geral as empresas não tinham tanto essa preocupação antes da lei, né, Carol? Porque, na verdade, assim, vamos lá, né? O que é o compliance? Compliance deriva do termo inglês to comply, que basicamente é estar em conformidade. Mas estar em conformidade com o quê? Com tudo, gente. O compliance permeia todas as áreas da empresa. Então, é estar em conformidade com as políticas e normas internas que essa empresa venha a escrever, código de ética e conduta, mas também com todas as legislações externas, né? Então, trabalhistas, tributárias, de qualquer natureza. Isso é o compliance. Então, o compliance, como você bem colocou, ele já existia antes, mas talvez não com esse nome e talvez não houvesse um departamento definido para isso. Talvez dentro do jurídico, não? Normalmente. Com certeza, né? Normalmente dentro do jurídico, mas não é. Isso também é uma pergunta que é muito recorrente. É necessário que o Compliance Officer, o Chief Compliance Officer, o profissional do compliance, seja advogado, tenha uma formação jurídica? E a resposta é não, né? Normalmente isso acontece porque facilita, mas não é uma premissa, não é uma exigência. Então, nós temos profissionais de compliance que são especialistas em outras áreas, como auditoria, até a questão de RH, né? Porque gestão de pessoas. Então, a gente tem outras formações aí. Hoje, se fala muito em ferramentas, né? De compliance, em tecnologia. Sim, para ajudar. E a gente tem pessoas de TI trabalhando em departamentos de compliance. Então, não é necessário que seja a formação jurídica, que se seja um advogado. Mas sempre sim se falou sobre o tema nas empresas, até por ser uma necessidade de existência, né? De uma empresa ela seguir regras e leis, mas não tinha esse nome. Você, como executivo, Glauco, na sua carreira, como que foi essa relação com o compliance? Um aliado sempre ou não necessariamente? Como que aconteceu isso para você? Por ter atuado em áreas de controle durante a minha vida quase inteira, de ser de TI, mas cibersegurança, é um negócio que tem muito a ver e a gente sempre busquei ser muito parceiro do compliance. Eu acredito muito que o cumprimento das normas de segurança, o enforcement feito pelo compliance nisso sempre ajudou bastante. Eu sempre encontrei neles um forte aliado. Muitas vezes as pessoas não conseguiam fazer esse link, mas depois que a gente começava a se aproximar e conversar, tinha muita proximidade. E é meio que natural nas empresas o compliance officer estar próximo ali do time de riscos, Sim. Das questões jurídicas, e isso veio ganhando uma maturidade mais nos últimos tempos, uma proximidade maior, porque começou a ter regulamentação de cibersegurança, começou a ter lei de proteção de dados, e aí a gente se aproximou do jurídico, se aproximou do compliance, porque Sim. a gente passou a ser obrigado a cumprir uma lei ou uma regulamentação externa mais robusta, e isso gerou uma sinergia maior. Mas eu sempre achei um aliado, porque ele ajuda a fazer com que as pessoas cumpram e saibam que tem que cumprir. Quem cumpre são as pessoas, né? Igual segurança é uma responsabilidade de todos, compliance também é uma responsabilidade de todos. Exatamente. Mas é um agente que fomenta esse tipo de coisa.
Mas eu vou te falar que tem horas que dá uma, assim, falar... Porque a gente, em segurança, a gente faz a brincadeira que, assim, estar compliance não é estar em segurança. E muitas vezes você acaba sendo forçado a fazer um investimento para estar em compliance com algo em detrimento a estar mais seguro tecnicamente ou alguma outra coisa desse sentido. Então tem um certo... Não são só amores, não. Tem uma certa... Eu sei bem. O profissional do compliance, a gente tem essa dor, né? De ser mal visto, né? De chegar, chegou a moça do compliance. Na festa de final de ano é um sucesso, assim, eu vou embora da festa de final de ano mais cedo para o pessoal poder aproveitar. Mas você sabe que eu de verdade faço isso. Olha só. É sério, não é brincadeira. Porque eu sinto que eles ficam meio, né? Ai, meu Deus, a Carol tá aí, vamos. Eles dão aquela segurada, aquela travada, mas é normal, porque a gente acaba tendo que fazer treinamentos sobre comportamento em festas de final de ano, sobre dress code, sobre... Então, o compliance, ele vai... Como eu acabei de falar, né? Ele permeia muitas áreas, inclusive esse tipo de assunto. Então, a gente acaba, em alguns momentos... mas também quando eles precisam preencher formulários de compliance para fechar um negócio, é atrás da gente que eles vêm, né? Uma hora ele sempre precisa. Ele sempre é chamado para alguma coisa, né? Ou quando o cara vê uma notícia que saiu uma lei nova, assim, chama o pessoal de compliance jurídico aqui, a gente precisa entender que trem é esse, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando surgiu também esse novo cargo do DPO, né? Do encarregado de dados, muitos profissionais da área jurídica acabaram assumindo como DPO ou assumiram um projeto, né? Não te picou esse bichinho de virar uma DPO ou não? Sempre integridade? Não, porque assim, apesar de profissionais, como você bem colocou, de direito, advogados, terem assumido essa função, ela tem um viés mais técnico, né? Essa questão, você precisa saber, óbvio, você não vai ter, você sendo advogado, você pode se formar, buscar conhecimento na área técnica, mas você não vai ser um profissional de TI automaticamente, claro, e nem é esperado isso de você, mas essa vertente técnica não me encanta. Eu realmente gosto mais da parte de ética, de integridade, eu acho que isso me brilha mais os olhos. E quando a gente fala disso, tem tudo a ver com o conselho, né? Como que na tua carreira você vê esse momento de criação do conselho? Está relacionado à empresa ter mais governança, ter mais processo, talvez um evento de um IPO, um M&A, ou desde o início é importante já começar a construir alguma coisa nesse sentido para você ter a governança mais elaborada dentro das corporações? Olha, eu acho que hoje essa questão do compliance, ela é uma exigência legal. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar isso, né? Que ela é uma exigência. Hoje existem várias leis que exigem que as empresas tenham programas de compliance implementado, não só a lei anticorrupção, mas a gente tem a própria nova lei de licitações, que ela fala expressamente sobre a exigência de programas de compliance. A gente tem uma lei que emprega mais mulheres, uma nova legislação que fala, dentre outros aspectos trabalhistas, sobre a necessidade do combate ao assédio e violência sexual no trabalho. A gente tem uma lei de isonomia salarial que saiu ano passado, que fala sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, a diversidade dentro das empresas. Então, a gente tem hoje instrumentos legais que exigem que as empresas tenham programas de compliance, mas eu sempre gosto de dizer que as empresas também precisam pensar nos benefícios que um programa de compliance traz, além de só cumprir exigências legais, né? Porque empresas que têm programas de compliance, elas são muito melhor vistas no mercado, elas têm uma reputação robusta, a gente tem transparência, segurança nos negócios, a gente tem menor custos litigiosos. Então, nós só temos benefícios ao implementar programas de compliance, né? Houve uma resistência inicialmente das empresas, saiu uma lei, a gente vai ter que começar a cumprir essa lei, a gente vai ter gasto, de onde eu vou tirar dinheiro para criar um programa de um departamento de compliance, como é que eu vou fazer isso? Isso foi visto da pior maneira possível, mas hoje as empresas conseguem entender o retorno financeiro, inclusive que elas têm o benefício financeiro por implementar programas de compliance. Então, eu acho que hoje a gente precisa entender que o começo de uma excelente reputação de uma empresa é realmente implementar um programa de compliance robusto, né? E a partir daí, escrever normas, políticas, o monitoramento contínuo do programa, isso é muito importante, porque tem empresas que escrevem o que eu chamo, não fui eu que inventei o termo, mas é um termo conhecido no mercado de programa de compliance de gaveta, que é quando uma empresa escreve um código de ética e conduta, bota lá no site dela. Faz todo mundo assinar ali, assina aí. Exatamente, escreve 2 ou 3 políticas para inglês ver, literalmente,
né? Coloca na gaveta, mas nunca teve um treinamento. Os colaboradores sequer sabem que existe um código de ética e conduta. Nem faz parte do programa de onboarding, né? Exatamente. Não tem um canal de denúncias. Então, como é que uma empresa tem regras que ela exige que sejam cumpridas, ela não comunica os seus colaboradores sobre quais são essas regras e como ela espera que os seus colaboradores se comportem, né? E ela não tem um canal para, se essas regras forem violadas, elas poderem serem reportadas. Então, isso não funciona, né? E isso, durante um tempo, funcionou para empresas atenderem a determinados requisitos para poderem fornecer seus produtos, exercer as suas atividades, enfim, prestar os seus serviços. Mas hoje, não mais, nem para a lei. A lei, ela exige programas robustos, efetivos, implementados, e as próprias empresas, né, a cadeia de negócios, também... Também força, né? Tem exatamente. um papel de cobrar ali. Exatamente. Não é só, você tem a política compliance, tem check? Não. Agora, você tem uma coleta... por segurança, a gente faz muito due diligence, assessments. Perfeito. E em par com o compliance, né? Assim, não é entregar só a política. Cadê aqui os termos todos assinados? Cadê o treinamento que você realizou com os funcionários periódicos? A reciclagem do programa, porque não é fez uma vez o treinamento e nunca mais precisa, porque as coisas mudam. Então, assim, a exigência que o ecossistema de empresas trouxe para esses temas, ele facilita com que as empresas... Facilita não, na verdade, ele obriga que as empresas tenham um programa efetivo, como você mesmo colocou, né? E eu acho que a questão do compliance, a responsabilidade fiduciária dos membros de conselho, faz com que eles tenham que ter uma ótica bem próxima e bem preocupada com esse assunto, né? Porque no final das contas eles são... É uma responsabilidade. Responsabilidade fiduciária deles perante a todas as leis, a tudo ali, né? Como é que é essa dinâmica? Existe realmente um suporte? Como é que você enxerga isso do ponto de vista dos conselhos, essa preocupação do conselho com o compliance em geral? Essa preocupação é justamente nesse sentido, né? De garantir que essa empresa tenha segurança, transparência nos negócios, nas atividades que ela realiza. Essa questão de reputacional da empresa, né? Junto aos stakeholders, junto ao público em geral, junto à própria cadeia de negócios, né? E, com certeza, eu, como conselheira de uma empresa, não aceitaria fazer parte de um conselho, ser membro de um conselho de uma empresa que não tem como um dos pilares a ética e a integridade, porque você, obviamente, vai ficar exposto, né? Como é que você vai colocar o seu nome, como é que você vai dedicar o seu trabalho a uma empresa que não se preocupa com ética, com integridade, que não tem ali documentos e códigos para, enfim, pautar a conduta dos seus colaboradores. Então, isso realmente é uma questão bastante séria, né? E que deve... a gente não tem mais como fugir do compliance. Essa é a questão, né? Até um tempo atrás, as empresas estavam tentando evitar, tentando, como sempre, dar o jeitinho, né? Mas a gente não consegue mais. Hoje, empresas que não têm um programa de compliance efetivo, em algum momento vão ter um problema para conseguir exercer sua atividade. Perde competitividade, não tem como, né? E tem algumas empresas que falam assim, eu não sou nem banco, eu não sou nem uma empresa listada na Bolsa de Valores, eu não preciso de compliance, eu sou uma startup. Como que você vê a startup conseguindo já de início implementar isso e o que a ABS tem para apoiar todo esse ecossistema? Perfeito, isso é uma questão bem relevante porque uma startup, ela tem problema de budget, né? Então, aí a gente volta àquele assunto, mas como é que uma empresa que está com problema de budget vai investir num departamento de compliance? Nesse primeiro momento não vai ser possível, enfim, justamente pensando nisso, a ABS criou um programa, né, que se chama Startup Internship, onde as empresas têm ali um benefício de poderem se associar gratuitamente por um período e durante esse período ter acesso a todos os serviços oferecidos pela entidade, dentre eles o programa Uma Empresa Ética, que foi um programa que eu idealizei e que hoje eu toco, onde a gente entendeu que num primeiro momento, a ABS foi uma das, se não a primeira entidade de classe a implementar um programa de compliance em 2017. Na sequência, a gente falou, poxa, mas justamente como uma entidade de classe, a gente tem a obrigação de estender esse tema, a importância desse tema para as nossas associadas. Por quê? Porque a gente tem desde micro até multinacionais, né? E essas microempresas, assim como startups, entram nesse conceito de, poxa, como é que essas empresas vão se dedicar a esse tema? Com pouco orçamento, com pouco efetivo, né? E aí nós desenvolvemos o programa Uma Empresa Ética, que oferece aí 3 pilares gratuitamente para as empresas associadas a
conseguirem implementar o seu programa de compliance. Porque realmente é uma questão quando a gente fala de uma pequena empresa. Isso fica super inclusivo. E tem o entendimento do pequeno empresário, do startupeiro. E o startupeiro normalmente é aquele jovem que está inovando sobre a responsabilidade, o que ele precisa estar... Ele busca isso ou acaba sendo algo mais imposto ou provocado por vocês nessa linha? Não. Hoje em dia, eles buscam, porque o mercado exige. Então, não tem como fugir. Realmente. Então, muitas startups nos procuram pedindo ajuda, querendo realmente implementar programas de compliance, entender como elas podem começar a fazer isso, porque sem isso elas não conseguem operar. Então, realmente não tem mais como fugir. Né? E acho que é por isso que hoje em dia, finalmente, né, a gente tem aí, além meu Deus, chegou a pessoa do compliance, a gente estamos sendo melhor vistos porque nós somos necessários, né? Somos viabilizadores de negócio. Exatamente, mas isso é um bom ponto, porque muita gente também, eu acho que o segredo de um bom programa de compliance é ele não engessar o negócio. Né? Isso é muito importante, porque não adianta também entupir a empresa de regras, normas e políticas internas e isso inviabilizar que ela consiga exercer a sua própria atividade. Então tem que haver um equilíbrio, né? O profissional de compliance ele tem que ter esse discernimento de entender até quais são as exposições, os riscos, né, que essa empresa tem, mas ao mesmo tempo qual é o negócio que ela realiza e chegar a um meio termo aí para ela estar protegida, mas ao mesmo tempo poder realizar a sua atividade sem ficar engessada. Na minha jornada de vendas, nós tínhamos um nome para esse departamento. Esse departamento chamava Departamento Antivendas. Antivendas. Pô, eu já fiz tudo, entendeu? Já tenho o ok do cliente, por que não processa o pedido? Lógico, tem que ter toda a documentação, tá perfeito. Mas na ânsia da gente chegar nos números, processar o pedido a tempo, de entrar no quarter, de entrar no ano fiscal, também tinha ali algumas farpinhas. Olha que injustiça. Não é verdade? Tá absurdo, né? Eu tô gostando desse papo porque eu me identifico com essa história. Assim, compliance, segurança, a gente sempre é o inviabilizador de negócio e agora estamos como viabilizadores. Pois é, exatamente. Aprendemos, assim, faz parte da disciplina. Né? A gente fala bastante sobre o GRC, né? Governança, risco e compliance. Gerenciar risco, o risco de compliance é mais um. Se a empresa quiser, vamos que vamos, sem fazer compliance com nada... Pode ser que não dê nada, a chance é muito pequena, mas mas faz parte do modelo de governança de riscos da empresa, né? E ter essa proximidade e ter a maturidade para saber entender, né? Até que ponto, como você falou, de onde vai, até que controle pode colocar. É o que, no final das contas, faz com que a empresa possa inovar. Que o ambiente inovador, ele demanda um certo apetite para risco. E talvez o profissional que não consiga entender essa dinâmica, ele continue sendo o profissional anti-vendas. Porque a empresa não vai para frente, que ele vai querer ser sempre o cartesiano, o by the book. Exatamente. É por isso que a gente precisa ter também essa flexibilidade, para entender. O profissional de compliance, quando ele chega numa empresa, ele precisa entender o negócio. O primeiro trabalho dele é esse. Para daí ele conseguir customizar um programa de compliance à realidade daquela empresa. Glauco, do que a gente ouviu até agora e que nós estudamos e aprendemos nos episódios gravados, você entende que esse programa de conformidade ética vem antes até de criar um conselho? Como que você acha que é uma jornada para trazer essa maturidade, governança e processo para as empresas? Eu acredito que deve vir antes. Acho que, assim, tem que ser um nascedouro da empresa. Exatamente. Se a empresa se propõe a prestar um serviço, desenvolver um produto, alguma coisa... A ética e o compliance nasceu com ela. Ninguém pode, ou deve, ou consegue fazer algo 100% independente, novo, ou que não vá ferir nada, ou que não vá ter que seguir alguma coisa da sociedade. A sociedade é pautada em ética, em costumes, em leis. Exato. Assim, tudo que você faz na empresa, você já tem na cabeça que você... Pô, não vou fazer um negócio aqui, que isso aqui é crime. Isso aqui não posso fazer, é contra a moral, os bons costumes. Você tem uma série de coisas que nascem com empresa, com o empreendedor, com o empresário. Mas acho que talvez muitos deles não tenham nem consciência disso, porque todo mundo tem a sua ética, todo mundo tem a sua integridade. Então, muitas pessoas já não têm essa preocupação porque nasce isso. Eu acho que um conselho, ele vem para reforçar essa necessidade, e talvez venha com um viés mais de cobrança para garantir que
que o responsável por ali, que uma vez que o conselheiro ele é indicado pela empresa, ele acaba tendo responsabilidades fiduciárias sobre aquilo e pode responder na pessoa física, ele acaba cobrando para que o programa se torne mais robusto e real de verdade, que ele vira um parceiro do negócio. Mas eu não vejo, não tem como na prática alguém nascer sem pensar ou fazer sem pensar no assunto. Acho que falta a organização que é demandada depois de um certo ponto, para que o tema fique organizado, porque o tema fica normatizado, criem-se políticas, mas tudo nasce baseado nesse ponto. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Eu acho que realmente hoje em dia é a base, né, de uma empresa, é um programa de integridade. É o que você falou, ela nasce junto, ele tem que nascer junto com a empresa, né? E quando ele é implementado depois, se adequar. Mas uma empresa... Mas deve ser muito mais caro também, muito mais difícil você colocar depois que a empresa já está rodando, né? O que é feito depois do que a empresa... E dá mais trabalho, né? Trabalho, gera o choque cultural. Então, Exatamente. se o startupeiro, se o empreendedor tiver essa cabeça, a cultura da empresa é moldada baseado em ética, em integridade, em bons arcabouços, seguindo as leis, seguindo as regulamentações. Não vai ter choque cultural quando for se implementar um programa de compliance formal, porque todo mundo vai ter que ter um programa de compliance formal na empresa, independente do seu tamanho, isso não passa de tempo. E todo mundo espera crescer. E se você vai crescer, naturalmente isso vai chegar para você. Então, se você não pensar nisso no começo, vai ter essa briga depois. Aí pode estar até fadado ao fracasso também, né? Pode. Em agosto, nós tivemos o Dia da Integridade Empresarial. O quão importante é isso para o nosso mercado e qual que é a abordagem e o engajamento do governo nesse dia tão especial? Perfeito. Na verdade, foi um evento organizado pela Controladoria Geral da União, a CGU, em Brasília. E a importância que eu vejo nisso é que é muito comum se atribuir hoje, né, a corrupção ao governo, né? O governo é corrupto, o governo, a culpa é do governo. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, é cultural, é histórico, Tá bom, realmente nós temos problemas no governo, não vamos entrar aqui em discussões políticas, nem é o objetivo, mas... E a sociedade, e o setor privado, a gente não tem um papel nisso também? As empresas não têm um papel nisso também, porque é muito importante a gente pensar que a gente tem, para que aconteça um ato ilegal, a gente tem de um lado... Eu li de uma vez um cara, eu sou horrível de citações, né? Então eu não lembro quem falou, mas ele falou assim, ninguém é corrupto sozinho. Não é? Mas você... Exato. A outra parte tem que brincar também para o negócio acontecer, Exatamente. né? Então, a gente sempre tem de um lado, normalmente no setor público, o agente corruptivo, que é aquele que quer receber uma vantagem indevida, e a gente tem o agente corruptor, que normalmente está dentro das empresas, né? E é aí o papel do compliance, que vai além de trazer aí segurança e transparência para os negócios da empresa, mitigar riscos, diminuir custos de litígio, etc, etc, etc. O papel social da empresa. Por quê? Porque as pessoas não pensam que a corrupção, ela gera consequências para a sociedade. Por quê? Inclusive para as minorias que usam os serviços públicos, né, que deixam de ser prestados em função de desvio de verbas, em função da corrupção. Então, quando uma empresa tem um programa robusto de compliance e ela evita que os seus colaboradores pratiquem o ato de corrupção, aquela empresa está também tendo uma função social, né? Então, é isso que a CGU faz através desse programa, né, de unir, de trazer as empresas e falar, empresas, façam o seu papel, nós vamos fazer o nosso e em conjunto a gente vai combater a corrupção. Então, acho que isso é muito importante. E o que eu fico impressionado, assim, é com a sua paixão pelo tema, a sua energia. E você comentou que o secretário também estava super animado de conseguir unir todo mundo em prol desse mesmo objetivo, foi isso? Exatamente. Eu realmente gosto muito do que eu faço, eu sou uma pessoa feliz por isso. Porque nem todo mundo tem a felicidade de trabalhar com o que gosta, eu tenho. Eu acho que é muito bacana a gente trabalhar com alguma coisa que de alguma forma, em algum momento, vai fazer o bem para alguém. Então, isso me faz bem. Mas o atual secretário da CGU, ele é muito engajado e ele é acessível e ele traz as empresas para perto para que o governo e o setor privado trabalhem junto. Porque é a única forma da gente tentar reduzir a corrupção no país. Nós temos um volume, um histórico, como você falou, um histórico, um passado disso acontecer, que agora tá mudando. Até como colônia de exploração, né? Exploração, tem todo o nosso legado aqui nesse sentido. E se todos não se unirem a essa causa, se a CGU sozinha não vai dar conta, a empresa sozinha não vai dar conta. Então esse movimento de unir as forças, e com um órgão tão representativo quanto a CGU, que tem um papel fundamental nessa controle sobre toda a máquina do governo,
esses caras são imprescindíveis em puxar essa sardinha. Não adianta querer esperar que as empresas tenham todo o programa de compliance, senão o governo vai não fazer a parte deles, os agentes públicos não estiverem conscientizados com esse negócio. Da mesma forma como os agentes do setor privado, a roda não vai girar. De novo, ninguém é corrupto sozinho. Se as duas pontas não estiverem amarradas, o negócio não flui. É muito legal ver esse tipo de iniciativa do governo. E o governo vem há um certo tempo já reforçando isso, desde a lei anticorrupção. Você vê que o assunto ganhou mais força, né, no geral. E eu acho que tem uma questão cultural que a gente tem que trabalhar muito. Nas empresas também, você vê política de brindes na empresa. Parece um negócio tão simples assim. Putz, eu não posso receber um brinde que custa mais do que 100, não sei o quê. Tem uma história, eu vou contar um caos. Tem uma história. Por favor, porque eu tenho vários. De um amigo meu, que não fui eu, tá? Um amigo seu. Não, mas é mesmo. Conhecido. Um conhecido meu que trabalhou num banco americano, e no banco americano tinha uma política de que você não poderia receber brindes de álcool e tabaco. E ele recebeu uma caixa de charutos. Só que o que estava escrito na política, se você receber, você tem que destruir. Nossa, porque banco americano, agressivo, bonitinho, né? Nem doar. Nem doar, isso que eu ia falar, né? Isso é anos 90, talvez hoje em dia eles doem. Destruir. Cara, um certo experiência, o que ele fez? Ele escreveu uma carta falando que ele ia destruir os charutos individualmente. Aí o cara do compliance, imagina o cara do compliance recebendo esse negócio, você não acredita. Cara. O ser humano precisa ser estudado mesmo. Ele arranjou uma brecha. Arranjou uma brecha no compliance e falou assim, vou destruir um a um, tranquilamente. A forma como eu vou destruir não vem ao caso, mas eu vou. Política não tá bem escrito o que vai fazer, mas deve ter muito caso desse aí, né, Carol? Conta um pra gente, então. Olha, brindes é um negócio, assim, muito complicado. Na verdade, assim, eu vou dividir uma boa prática, porque é uma coisa que sempre chegam dúvidas pra gente, né? De o que fazer. Então, assim, eu acho que o que é bacana quando a gente fala de brindes e presentes? A empresa definir um valor, um teto, um limite máximo e definir uma periodicidade, que normalmente a gente coloca de 12 meses. Pra quê? Pra não se tornar uma rotina. Porque o que a gente quer com a política evitar com a política de brindes e presentes? Evitar o vínculo. Evitar que o colaborador, ele se corrompa, ele coloque o interesse pessoal dele acima do interesse da empresa. Por quê? Porque ele vai priorizar o fornecedor que o presenteia todo mês em detrimento do que nunca dá nada para ele. Então, a partir do momento que não há o vínculo e que há um limite de valor, a gente reduz essa possibilidade. Mas a empresa que está presenteando, ela não tem obrigação de saber das nossas políticas e regras internas. Deveria perguntar, né? Então, e aí o que a gente orienta? Deu o presente no valor permitido uma vez. Aceitou, tá tudo certo. No mês seguinte vai e presenteia de novo. Para não ser rude, para não ser indelicado, a gente não escreveu, não estabeleceu que a pessoa tem que devolver o presente para a empresa. A pessoa aceita, submete esse presente para o RH para ele ser sorteado para os outros colaboradores da empresa. Essa pessoa que recebeu não vai participar do sorteio e envia um e-mail com a nossa política de brindes e presentes e fala, empresa, eu não posso receber presentes num período inferior a 12 meses, muito obrigada, eu doei o seu presente para o meu RH para ele ser sorteado entre os demais colaboradores. No terceiro mês, se essa empresa de novo mandar um presente, aí sim ele pode ser indelicado, devolver e falar, porque ela já está ciente da política de brindes e presentes, já foi explicado que não pode. Então, aí a gente vai entender que ela tá de má fé. Sim. Né? Aquele almoço recorrente, pago pelo fornecedor, né? A gente vê muitas viagem, um evento. É uma linha tênue, né? Assim, você tá tendo benefício para a empresa, mas muitas vezes você tem um benefício próprio de usar de um evento, de uma viagem. Eu sempre gostei de formalizar. Sempre foi uma prática minha, assim. O cara do compliance recebia enxurrada de coisa. Tudo que eu ia fazer, mas a melhor coisa. Cara, tá aqui, você não sabe declarar isso aqui. Eu já mandei um e-mail, a minha parte eu fiz. Se não tá ferindo nada, no mal não causa. Exatamente. Acho que ter essa consciência de que comunicar não faz mal. E se tiver dentro da política, ok. Exato. E às vezes você não sabe. Talvez a situação que não tá na política. E aí?
você tem que pedir orientação. É o papel do compliance também, do departamento de compliance, exatamente. E a gente via muito isso na área médica, né? Essa questão de problemas de compliance, né? TI rola bastante. Mas e os médicos que prescreviam um determinado medicamento que não era o melhor custo-benefício para o paciente, porque o laboratório pagava viagens para a família inteira, para congressos internacionais e etc, etc. Então, assim, isso é muito sério, né, gente? Por isso que, né, a gente está hoje, graças a Deus, com a questão do compliance um pouco mais disseminada na sociedade como um todo, em todos os setores da indústria, né? Porque a gente teve problemas, nem vamos falar do setor de construção, enfim, mas... né? Foi bem complicado. E o Nick trabalhou com vendas muito tempo, também deve ter Sim, uma linha muito tênue ali, e às vezes você é abordado proativamente, Exato. que é super complicado também, né? Como que você vai comunicar de maneira adequada. E aí, rapidamente, eu colocava a política da empresa exposta. Não, é a política da empresa, não posso. Porque senão também vira algo pessoal, e você é de vendas, tem que estar sempre, né, em contato com a pessoa. É sensível. Então tem que ter esse jogo de cintura, sim. E acho que para essa reta final a gente podia guardar um tempinho para filosofar. Deixa antes da gente filosofar, eu fazer uma pergunta. Propriedade intelectual, não tá no script, hein? A gente pode. Eu gosto de fazer um negócio diferente, curioso, né? Você tá aproveitando o tempo dela para uma consultoria? Consultoria. Como é que você tá vendo a questão de inteligência artificial com a propriedade intelectual? Pois é. Você deve estar num turbilhão. Se você é da agência de propriedade intelectual, deve estar chovendo... Não, eu não sou da agência. Eu tenho pós-graduação em propriedade intelectual, mas não trabalho em nenhum órgão, nem nada do tipo. Mas assim, nós estamos lidando dentro da ABS, né, com esse tema de uma maneira muito séria, porque nós estamos até retomando a criação de um comitê sobre propriedade intelectual para focar nessa questão de inteligência artificial, porque a gente está num limbo, né, atualmente. Nós vamos ter que ter legislações, vão ter que ser escritas legislações a respeito, porque nesse momento a gente tá no escuro. Porque, e aí, né? Com o ChatGPT, com todas essas novas tecnologias, com tudo isso, como é que fica? Ninguém sabe responder. Você me fez uma pergunta, assim, muito ingrata. Mas a preocupação tá aí. Então, a preocupação, ela tá latente, sem dúvida. Tiveram até casos que saíram já na mídia, na parte de desenvolvimento de software, do pessoal reaproveitar um código que estava disponível num lugar, nem tanto a inteligência artificial, mas reaproveitar já da forma como existe hoje, e aquilo ser um código que não era open, não era aberto. Alguém violou aquele negócio e colocou lá. E a inteligência artificial, acho que ela potencializa isso, assim, na prática. Sem dúvida, porque a inteligência artificial, ela precisa ter elementos para trabalhar, mas a legislação ela vai ser colocada como nesse conceito, nesse contexto, na verdade, né? Porque como é que a gente vai fazer com que a inteligência artificial respeite a lei, né? Isso... Porque quando você está perguntando para ela, eu quero um código que faça XYZ. Se tiver na base dela, ela vai te devolver. Exatamente. Ou ela tem que ter um disclaimer falando assim, ó, isso aqui veio de fulano, pode ser protegido por propriedade intelectual. Acho que tem uma forma de você fazer, mas vai ser muito difícil. Uma vez que a pessoa coloca a informação ali, se na entrada da informação ela não tem a sua propriedade intelectual cravada, tem essa informação marcada, como é que a inteligência artificial vai conseguir entender isso, né? Acho que ela vai... E tem outras discussões que estão acontecendo. E as obras que estão sendo criadas pela inteligência artificial, de quem é a propriedade intelectual? Eu vi um cara que ele tá lançando livros infantis, assim, em escala industrial, todo gerado por AI. O cara desenvolveu alguns prompts, muda meia dúzia de palavras, cospe um livro. Aí, fala, caraca, que absurdo, pois assim. Mas e quem garante que ali dentro não tá tendo violação uso de alguma coisa, de uma história de um outro? Uso indevido, assim, exatamente. É muito... assim, a gente vai ter... A gente não, né? Mas enfim, o mundo vai ter um problema bem sério para lidar. Eu e o Glauco fazemos parte da rede Digitalize, né? Obrigado, Vitor Magnani, pela oportunidade de estar aí com vocês. E eles têm um integrante da Unesco lá dentro. E no debate que nós tivemos de AI, ele falou da questão também da soberania nacional. Um exemplo, o samba, a bossa nova, a partir do momento que ela integra essa AI, todo mundo vai usar dessa coisa que é maravilhosa, única nossa, para usar de outras maneiras. Ou em Hollywood também os atores, né? Que usam a voz, a imagem, e de repente eles vão precisar atuar. Então é muito delicado, muito complexo, e tem que se tomar um cuidado, porque uma vez que você vai lá para dentro, é um caminho sem volta, né? Não, e tem muito benefício. É que a gente está vivendo a adoção de uma tecnologia, de uma inovação
sem o arcabouço, sem a preparação, como é comum. Só que essa é uma disrupção extremamente absurda, como talvez a gente nunca tenha visto na nossa encarnação e nem na história da humanidade. E tem coisas que ninguém sabe responder. Fiz a pergunta capciosa pra ela, coloquei na saia justa. Mas é verdade, assim, a gente tá vivendo essa dúvida e profissionais da área são consultados. O que você acha disso? Fala, pô, o que eu acho, cara? Assim, eu dei uma aula na FIA sobre inteligência artificial focada para cibersegurança. E me fizeram uma pergunta, eu falei, cara, eu não vou opinar. Assim, não estou aqui para dar minha opinião. Você para passar conhecimento que eu tenho. Opinião, Você depois a gente toma um café e eu falo, porque é muito particular ainda. Enquanto não tiver, tem o PL que está rodando já há bastante tempo para tentar virar uma lei, alguma coisa, se vai acontecer igual o LGPD. Acho que é um tema espinhoso que dá calafrios. Vamos guardar para outro episódio. Vamos guardar para outro episódio. Tá bom, ponto de vista. Ética e integridade. Como você definiria esses termos? Bom, eu gosto de dizer que são conceitos que não são estáticos. Eles variam, né, de acordo com a época, de acordo com a região. A gente tem que levar em conta que o que era ético há 20 anos pode não ser hoje em dia e vice-versa. Você comentou que o disclaimer que o canal de televisão que passa a novela... Reprise, né? Exatamente. Colocou, né? A gente tem um canal que reprisa novelas antigas, né? E antes de cada episódio eles colocam ali um disclaimer dizendo que esses são comportamentos de uma época e que devem ser observados para não serem repetidos, algo do tipo, né? Porque realmente o que acontecia há 20 anos, algumas coisas que aconteciam há 20 anos hoje não são mais aceitas, né? Hoje são absurdos, né? E também, ao mesmo tempo, coisas que aqui no Brasil são éticas, em outros países não são. Então, quando a gente constrói uma política uma cultura, de ética e integridade dentro de uma empresa, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A gente também comentou sobre a questão de programas mundiais de compliance, né? Que devem ser customizados de acordo com a região, com o país, porque a gente não pode entender que o mundo inteiro vai seguir mesmas regras e costumes, porque isso não vai ser palpável, né? Isso não vai ser aplicável. Então, realmente é um conjunto de valores, né? Que varia de acordo com região, com tempo, com cultura, né? Mas que são comportamentos que a gente espera dos seres humanos, dos indivíduos, comportamentos adequados e corretos, né? Em linhas gerais. Perfeito. E tem que repetir isso mesmo quando ninguém esteja vendo, que era o que a gente comentou de quem que era a citação. Oscar Wilde. Como que era, você lembra? Ética é o que a gente faz quando todo mundo está olhando. O que a gente faz quando ninguém está vendo é o caráter, né? Não tem como não associar uma coisa com a outra. Eu não sei se eu citei corretamente a frase. O contexto tá bom. Mas tá perfeito, acho que deu para entender. Somos muito bons de citações aqui. Não, isso faz todo sentido. E você tem essa mesma visão? Como que seria no teu ponto de vista? Eu acho que não tem como dissociar uma coisa com a outra. Acho que todo mundo tem que ter isso do berço, ter isso de criação. Acho que a gente talvez fale muito no Brasil nesse aspecto. Crítica cultural nossa, a gente está melhorando, acho que tem uma jornada para ser seguido sobre esse aspecto. Mas eu gosto muito dessa história da adaptação do negócio. Acho que a gente falou no começo do episódio sobre a questão das viagens, se adaptar à cultura, adaptar ao modelo, e todo mundo que faz esse tipo de trabalho tem que entender essa flexibilidade e quando vai se expandir internacionalmente, ter essa preocupação. A empresa brasileira quer ir para fora, a empresa de fora que quer chegar aqui conosco no mercado nacional, entender a nossa cultura, entender os nossos dilemas éticos e morais, as leis. Acho que ter essa adaptabilidade para tudo é extremamente importante, mas, de novo, acho que depende da pessoa. Acho que a ética nasce na pessoa, independente de ter um programa, de ter algo estabelecido, como eu comentei do empresário. A ética tá ali. Se esse cara não tiver ética, não importa o programa que for colocado, ele vai burlar o programa. Porque vai ser só mais uma coisa que ele burlar. Agora, se a pessoa tem isso dentro de si, a ética, a integridade, o trabalho de todo mundo fica muito mais fácil e a gente espera que isso seja o comum para todos, né? Eu acho que você tocou num excelente ponto, porque aqui no Brasil, eu acho que a gente tem o costume, a gente não, mas se tem o costume de virar manchete quando uma pessoa tem uma atitude íntegra, né? E ela vira um herói, mas virou um herói por quê? Só porque ela fez o que ela tinha que fazer. A carteira que tinha achou a carteira que tinha Sai dinheiro. no jornal. Assim, nossa, a pessoa X devolveu, mas não era dela, ela fez o mínimo. O Causos, né? Meu irmão morou no Canadá há bastante tempo, e logo que ele chegou, foi atrasado para uma reunião, chegou na reunião, ele bateu, minha carteira.
acho que eu deixei a carteira que tava no bolso, quando eu saí do carro ela caiu, putz, meu documento, eu tô fora do Nossa. Brasil, acabei de chegar, tá tudo lá. Aí ele voltou, tava em cima do capô do carro dele. Alguém se deu ao trabalho de pegar do chão e colocar em cima do capô do carro com tudo que ele tinha, assim, falou com ele. Aí ele entendeu, assim, falou, agora eu tô tranquilo. Deste ponto de vista, né? Acho que, de novo, é as pessoas, a gente não pode... A gente tem que enaltecer, Nick, aí eu acho que é importante, porque não é algo comum. Assim, enquanto a gente não tornar isso cultural lá fora, nos outros países no que tem já mais, essa cultura não se faz. A gente tem que fazer para mostrar que o exemplo positivo existe e a gente acabar com esse estigma de somos um país corrupto, somos um povo corrupto. É muito ruim isso. E a gente tem que trabalhar para que isso mude. Ou que vantagem eu levo nisso, né? Senão eu não vou fazer coisa do tipo. E até mesmo assim, jogar lixo na rua, coisas que países mais evoluídos, né, não conseguem conceber que nós continuamos fazendo aqui, que culturalmente para eles não é aceito. Não é que é proibido, que não é aceito, né, em termos eles de... não conseguem nem imaginar, né? Não é a realidade deles, eles acham um absurdo, né? Não, enfim, mas é uma questão realmente cultural, infelizmente, né? A gente vem de uma cultura que acaba propiciando certos comportamentos, né? Infelizmente, mas a gente precisa realmente trabalhar para que isso mude e é isso que a gente está tentando fazer. E quando eu olho para dentro, assim, para o meu compliance interno, a ética é garantir que eu faça tudo que eu falo. Porque se eu venho aqui, falo alguma coisa e não pratico dentro de casa, não pratico na empresa, eu não estou sendo ético, eu não estou sendo íntegro, Isso é a né? sua reputação. Exatamente. Então é isso que eu trabalho muito todo dia para garantir que isso seja feito e que seja parte. Perfeito. Então, a partir do momento que é natural, isso para mim já é há muito tempo, às vezes me choca quando eu estou exposto a uma situação, eu falo, poxa, opa, não tá legal aqui. Então já te agride, assim, você fala, então eu estou conseguindo praticar isso de uma maneira contínua, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas alguma última pergunta, Glauco, pra gente... Eu fechasse falando pra gente de algumas dicas e sugestões para os conselheiros que estão nos assistindo Boa. aqui. Como é que eles devem olhar para o compliance? Como é que eles podem ajudar as empresas a terem um programa de compliance, fazer com que o programa funcione? Como é que você pode dar Perfeito. dicas para eles? Olha, eu acho que uma questão muito importante e que é fundamental para um programa de compliance efetivo é o que a gente chama de tone from the top, que é o exemplo vem de cima, né? Então, um programa efetivo de compliance, ele deve permear todas as áreas da empresa, independente de hierarquia. E o exemplo vem de cima. Então, conselho, alta administração, diretoria executiva, são as primeiras pessoas que têm que dar o exemplo em todos os âmbitos e em todas as áreas da empresa. Então, o conselheiro tem esse papel de disseminar a ética e integridade como cultura, como valor da empresa. Então, se isso não vier de cima, ele não é efetivo porque ninguém vai respeitar. Porque as pessoas de outras hierarquias, de hierarquias inferiores, vão olhar e falar assim, mas por quê? É só pra gente que o programa de compliance existe? E lá em cima cada um faz o que quer? Então, eu também não vou fazer. Né? Por quê? Então, isso é muito sério dentro de uma empresa, tá? Programas de compliance que não se aplicam à alta direção, ao conselho, à diretoria executiva, não funciona, não vai vingar. Então, eu acho que é fundamental que realmente a alta administração esteja dedicada ao assunto, se ela quer que a sua empresa tenha uma boa reputação, tenha uma cultura de ética e integridade, tenha valores e missões definidas. E existem mecanismos para o conselheiro também se proteger quanto a isso, seja um seguro quando você está atuando dentro de uma empresa, mas também quando for discutir um tema que você não concorde, que não seja dos seus valores, você não assinar uma ata. Por exemplo, da reunião de conselho, teve aquele caso da Passadina, né, que tem vários conselheiros sendo investigados, os 2 que não assinaram a ata porque não estavam de acordo com a aquisição dessa empresa, eles nem entraram no processo, porque eles realmente, né, deixaram bem claro ali o tom, né, de como estava sendo seguido. Em termos práticos, nesse aspecto, sem dúvida, essa é uma maneira de se respaldar. Diante de um tema que você não considere ético, não considere íntegro, não faça parte, né, da cultura de valores da empresa ou da sua própria, né? Você tem essa autonomia para realmente não participar, não ser conivente com aquilo, né?
Sem dúvida. Que papo bacana, hein? Papo bom. Primeira Muito bom. vez que conformidade fica legal, não? É brincadeira. Carol, muito obrigado por estar aqui com a Imagina, gente, obrigada a compartilhar do teu vocês. tempo, do teu conhecimento e que todo mundo tenha adquirido também mais desses valores que nós todos aqui compartilhamos, né? Que é a ética, a integridade, que é muito bom para nossa família, para o nosso negócio e para que a gente leve para todos que estão assistindo. E, Carol, a gente também quer que o nosso público continue em contato com você. Você poderia compartilhar o teu LinkedIn para que as pessoas possam se conectar a você? Claro, meu LinkedIn é Carolina Marzano, com Z, e vou ficar muito feliz em poder, enfim, de alguma forma contribuir, colaborar com quem tiver interesse sobre o tema e agradecê-los pelo convite, pelo excelente papo, foi muito bom, muito produtivo e, enfim, espero que esse tema inspire aí as pessoas e as empresas a darem mais atenção aí para um assunto tão sério. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E para você que está assistindo, clica aqui no like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e deixe seu comentário para que esse debate que nós tivemos aqui na nossa mesa de conselho continue no mundo online. Obrigado e até a próxima.